Kate, então, por favor, como foi a experiência de criação da Zumbi dos Palmares e o que isso representa para o final da discriminação racial no Brasil? A experiência foi simplesmente inenarrável, né? Incomensurável. E, a bem da verdade, a experiência continua. Na verdade, ela está em pleno desenvolvimento. Mas ela acaba sendo uma ação que envolve aspectos dos mais variados, seja do ponto de vista político, social, psicológico, psíquico, econômico, enfim. A experiência ela acabou repercutindo em todos esses campos, em todas essas dimensões, porque ela é uma experiência, além de inovadora, pioneira, né? Nós não tínhamos no histórico, seja da sociedade brasileira, seja da política brasileira, seja da educação e mesmo dessa perspectiva dos grandes debates sociais nacionais, qualquer experiência efetiva nesse campo e dessa maneira. Enfim, e por isso ela acabou repercutindo em todas essas dimensões, todas essas áreas. Então, estar vivendo, ter vivido e estar vivendo continua sendo uma coisa assim incomensurável. Mas não restam dúvidas de que é uma experiência, mas assim, mais ou menos pela metade, né? Você tem aquela experiência, uma coisa que ganhou corpo, que está se construindo, mas uma experiência que você estando dentro da experiência, você pede não só a neutralidade, né? Como você pede também a capacidade de avaliação, né? A gente está sempre no rolo compressor, então em algumas vezes, quando você está muito deslocado, descolado, que a gente consegue ter uma dimensão do que a experiência foi e é, e a sua importância. O segundo aspecto é mais ou menos nesse sentido. O nosso país é um país que se dedicou muito pouco para a discussão e mesmo para a produção de soluções para esse tema, para esse problema, que era, né, e sempre será um problema estrutural do país, né? O país, nosso país, o Brasil, ele já nasce sobre essa plataforma pós-escravidão, que ele não conseguiu trazer uma solução. Ele não se debruçou para construir uma solução. E ele não teve capacidade nem competência de criar qualquer caminho alternativo. Então o país já nasce com esse pecado original e que infelizmente não fomos muito bem sucedidos em apresentar soluções para esse tipo de problema. De modo que o que se teve e o que se tem são iniciativas isoladas, são iniciativas que, no mais das vezes, partem dos mais variados setores da sociedade civil e que procuram, na sua limitação e mesmo na sua pequenez, minimamente tentar fugir dessa camisa de força de que as coisas são assim mesmo e tem muito pouco para ser feito. E nesse sentido, talvez a experiência da Zumbi dos Palmares, ela ganhou relevo e importância porque ela se colocou como um passo adiante, um passo além dessas duas posições, essas duas correntes que sempre esteve muito claro no nosso país em dividir a discussão desse tema ou na perspectiva da discriminação social ou na perspectiva da discriminação racial, mas em qualquer delas sempre colocando a própria situação como a solução automática que se daria, né? Ou seja, olha, nós somos um país em que existe uma iniquidade do ponto de vista da injustiça social, existe uma iniquidade na distribuição dos bens, né, e da renda nacional, por isso nós temos ricos e temos pobres, e por circunstância os mais pobres dos pobres são os negros. E solucionando-se o problema econômico, nós teremos a solução do problema do negro. E enquanto que uma corrente que também se estabeleceu é de que, de fato,
temos racismo, né? Mas o racismo, da mesma forma, ele não se dá em decorrência de se tratar ou de uma política de Estado, né? No sentido de definir raça como um dado para diferenciar e subordinar pessoas, mas é um racismo que acaba sendo uma expressão também da perspectiva da ideologia econômica, ou seja, o capitalismo por natureza produz competição, e a competição ela costuma excluir pessoas e grupos, principalmente quando já se tem uma estética ou já se tem uma performance definida e internalizada. De modo que a performance e a estética do capital é uma estética branca, de olhos azuis, como diria o presidente Lula, e qualquer coisa que seja contrária a isso vai enfrentar resistências naturais. Então, se racismo houver, o racismo se deve mais a essa característica da ideologia econômica, né, do que necessariamente de uma posição intencionada do Estado ou do indivíduo de discriminar em razão da cor, em razão da raça, né? De modo que, da mesma forma, o que nós precisamos é mais respeito às pessoas, a divulgação de uma ética que destaque e transforme essa característica da diversidade num valor, e com isso estaríamos resolvidos. Mas, por enquanto, deixo como está para ver como é que fica. É verdade. E foi mais ou menos contra isso, quer dizer, em cima desses dois pilares que pouco do que se fez, né, procurou minimizar esses problemas, ou seja, do ponto de vista econômico, distribuição de renda, procurou-se com um ou outro programa específico atender essa demanda, principalmente Bolsa Família, esses programas sociais que atendiam na ponta mais o negro, que, por incrível que pareça, responde por 70% dos negros, dos pobres, 70% dos pobres e da maioria dos indigentes. E ao mesmo passo que, na perspectiva aqui mesmo do capital, procurou-se algumas, um welfare state black, né? Ou seja, algumas medidas afirmativas, algumas ações aí mais ou menos muito pontuais que pudesse indicar uma preocupação, né? A própria pontuação acrescida nas universidades, uma ação no sentido de coibir a prática da discriminação em determinados ambientes, e o conjunto de legislações que, mesmo a legislação atual que determina a história do negro e a história da África como um dado do currículo escolar, ele vem sempre nesse sentido de, pelo menos, responder minimamente a essas demandas. Mas ele não passa pelo centro da questão, né, e ele também não propõe qualquer medida que pudesse estar diante desses limites. Então, a Zumbi dos Palmares ela traz em si alguns aspectos que são não só inovadores, mas pioneiros, porque ela conseguiu se colocar um pouquinho à frente desses limites, né? Ou seja, primeiro que ela se traduziu num espaço de realização em que, numa das poucas e raras vezes, o governo não se fez presente, né? Não partiu de uma iniciativa estatal, uma ação nesse sentido, num partiu também, como frequentemente ocorre no nosso país, de uma iniciativa do braço religioso da igreja ou do braço sindical, né? Ou mesmo de algum partido político, de uma ação de um ou mais determinado partido político, e também num partiu de um organismo internacional, como suele acontecer nas mais variadas ações políticas públicas no país. Então, ela nasce já como um movimento da sociedade civil, composta na sua maioria por negros, mas com a colaboração e a participação de brancos, de negros de todas as cores, em que ela se expressa como uma ação intencionada dessa sociedade civil
no sentido de superar esses limites que até então se colocou como insuperados. Então isso é um dado importante, um dado bastante diferenciador, porque até então o que tivemos foram ações com esses perfis, com essas características. Então, o primeiro aspecto importante é esse. O segundo aspecto, que ela conseguiu, ainda que diante da dificuldade de se pensar qualquer tipo de ação que colocasse em questionamento a perspectiva de raça e a perspectiva de questionar o mérito, não é? Ela conseguiu estar um pouco além, porque esse tema também tem essa dimensão muito inflexível, de que é pensar mérito puro, né? O mérito se constitui pelo resultado expresso daqueles que chegaram em um determinado lugar, passando por todos aqueles obstáculos que artificialmente nós colocamos, né? Você vai ter que fazer a prova escrita, a prova psicológica, você vai ter que ter esse conjunto de conhecimentos, etc. E com isso a gente, ao longo do tempo, tem deixado de considerar tantos outros aspectos relevantes que poderia também constituir esse núcleo duro, colocamos assim, do mérito, e com isso ser uma apreciação menos injusta e que permitisse mais flexibilidade, né? Então não restam dúvidas, se você está diante de uma situação de jovens que se conduziram numa trajetória com grande grau de discrepância, ao final você não pode medi-los de uma forma única, né? Você precisaria considerar essas trajetórias e, mais do que isso, você precisaria pensar numa perspectiva que permitisse esse jovem ser talvez avaliado, se não no desenvolvimento, na saída, né? Porque para entrar não significa muita coisa. O problema do mérito é sair e fazer alguma coisa. Então, a primeira dificuldade foi justamente de criar um pensamento e de produzir uma ideologia, coloquemos assim, que pudesse minimamente contrapor a esse núcleo duro do mérito. E com o conjunto do trabalho, o conjunto das forças que se juntaram, conseguiu-se fazer isso, de modo que ela pôde ser compreendida como alguma coisa que pensasse esse mérito flexionado e foi entendida e compreendida nesse sentido, de modo que aquilo que se questiona do lado de fora não teve tanto questionamento do lado de dentro. E o outro aspecto, junto com o mérito, era a dificuldade de você ter num ambiente uma perspectiva em que negros e não negros estivessem minimamente compondo um universo em que as suas representações sociais estivessem presentes e a partir disso iniciasse-se uma interação racial, um diálogo racial, coloquemos assim, né? Então a Zumbi dos Palmares ela pôde também se apresentar como esse lugar que essa coisa pudesse acontecer e ela pôde fazer isso acontecer, de modo que a gente quebrou uma lógica de que, em regra, um determinado extrato da sociedade, muito dificilmente um jovem negro e um jovem branco poderão sentar-se à mesma mesa ou frente a frente para falar das suas vontades, dos seus sonhos, dos seus amores, dos seus desejos, das suas visões de mundo, porque nós temos linhas invisíveis que impedem que esses dois públicos se relacionem, o que a gente diz, eles andam numa paralela e a gente queria fazer uma convergência, né? Então ela conseguiu fazer isso porque esses dois públicos finalmente estavam lado a lado para concordar, discordar, mas também para saber um pouco mais um do outro. Então, essas são, de fundo, as características que se apresentam como pioneiras no processo de combate à discriminação, mas no processo também de criação de mecanismos e ações que pudessem combater esse tipo de
diferença de distância social. E, ao final, a Zumbi dos Palmares pôde estar se transformando numa construção de referência, porque ela está podendo se apresentar como um modelo possível, viável e execuível de se atuar num tema em que ninguém tem um manual, né? Um tema em que ninguém nunca pôde produzir um modelo, o que fazer, ou como fazer e de que maneira fazer, né? Essa interação, essa integração, como fazer essa mutação. Então ela, em grande medida, tem construído o manual, tem formatado alguns modelos e os seus resultados já são bastante inspiradores no sentido de que eles já poderiam começar a ser repercutidos num ambiente, numa amplitude maior, não é? E seguramente eles já estão pré-testados aí, né, com a perspectiva de responder em volume a demanda dessa temática. Acho que esses daí são os aspectos importantes e que volta outra vez, então a pergunta inicial, né? O que foi a experiência? A experiência não foi, ela está sendo porque ela surpreende a cada momento, cada dia, a cada aspecto do trabalho você acaba sendo surpreendido ou pelo que aconteceu, ou pelo que não aconteceu, ou pelo que pode acontecer, né? Então é sempre uma experiência nova. E o reconhecimento do MEC? Como isso foi visto, essa conquista? O que isso representa para o curso, para a turma que agora é a primeira turma que se forma esse ano, né, já com reconhecimento? Na verdade, é uma situação muito incômoda, né? Porque a gente se viu e se vê obrigado a carregar, a conduzir, a trabalhar, a construir dimensões que deveriam estar separadas, né? Nós gostaríamos muito de ser só uma instituição de ensino superior, ou ser só um curso superior, no caso em questão. Mas seja por esse histórico, seja por essa demanda, seja pelo próprio pioneirismo, pela a inovação, pelo tudo que representa do ponto de vista simbólico, a gente acaba tendo que carregar o tema, com todas as suas nuances e com todas as suas contradições e todos os seus aspectos que englobam. Então, no mais das vezes, você tem muita dificuldade, e nós temos muita dificuldade de separar uma coisa da outra, né? Então, só ser um curso superior que estivesse formando a sua primeira turma não deveria ser nada mais que isso. Mas nós estamos falando do primeiro curso superior da primeira instituição, com esse enfoque no país, e em que 87% desse público são constituídos de negros, não é? Sendo que é a primeira vez na história do país que um grupo de quase 100 jovens negros se formarão num curso de Direito que até ontem era, em grande medida, imponderado, né? Pensar na Zumbi dos Palmares há 15 anos atrás, você iria direto para o Juqueri, nem sei se tem Juqueri ainda, mas seguramente iria direto para o Juqueri, interna, pode pôr a camisa de força, internar que esse cara está maluco. Ou como se fez lá com aquele gaúcho dos Pampas que queria dividir o estado, criar o estado dos Pampas, né? Ele teve que se subordinar ali a pelo menos umas meia dúzia de inquéritos da Polícia Federal sob a acusação de subversivo, né, de praticar crimes de lesa pátria. Então, há 15 anos atrás, você fala, olha, vamos criar um curso de Direito com essa característica para esse público, para cumprir essa finalidade, os caras mandariam internar, né? Mas o fato é que, infelizmente, no curso de Direito, nesse campo do Direito, como suele acontecer em todos os demais campos, as justificativas das Zumbi dos Palmares continuam presentes, e muito mais do que presentes,
elas confirmam a necessidade não de umas Juventudes Palmares, mas de milhares de Juventudes Palmares paranaenses por todo o país. Porque esse grupo de 120 alunos negros autodeclarados é a maior expressão de jovens negros de ensino superior de direito de toda a história na América do Sul. E o grupo de professores, que representam 47% de mestres e doutores negros, é a maior expressão de um grupo de professores, mestres e doutores negros de toda a história do nosso país. Né? De modo que essas duas coisas acontecidas, elas ajudam a se constituir um passo além do seu tempo, tendo em conta que chegar até a formatura significou e significa superar o insuperável, ou realizar o imponderável, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista das resistências que sempre se colocaram, e seja do ponto de vista do que essas pessoas tiveram de capacidade de resiliência, capacidade de superação para acreditar que isso era possível, que eles poderiam, que eles teriam determinação e teriam tenacidade para chegar onde chegar. Né? Então eu não sei qual das partes é mais importante no futuro. Eu acho que o reconhecimento do MEC é só um dado, é só um detalhe. O fato é de você ver, como temos lá um grupo de pessoas na casa dos 60 anos, que negros que esperaram todo esse tempo para um dia estar na faculdade de características, fazer um curso de direito por 5 anos, tirar o dinheiro sagrado e fazer isso porque era uma questão de honra. Né? Então, de fato, os dados do MEC é só um dado, porque eles são dados formais que qualquer um que cumpri-los, né? Ou seja, cumprir todas as regrinhas, você não tem como não conseguir. Mas não restam dúvidas que é um grande acontecimento, porque eu acho que ele supera o paradigma. Né? Obrigatoriamente, a partir de hoje, podemos dizer assim, todos os intelectuais do direito, todos os intelectuais da educação, todos os intelectuais das grandes construções de sustentação ideológica, todos os intelectuais que trabalham com a perspectiva de futuro, eles vão ter que voltar para as suas cabines de trabalho, para os seus gabinetes, vão ter que rever seus conceitos e vão ter que se explicar a eles mesmos por que só agora isso pôde acontecer dessa forma e nessa circunstância, e onde foi que eles erraram ao longo do tempo, porque o exemplo vale mais do que 1000 palavras. A primeira turma de Direito da Howard University, em Washington, nos Estados Unidos, que é uma universidade negra, formou-se em 1867. 1877? 1867. 67, nossa. E a primeira universidade negra dos Estados Unidos, no contexto americano, logicamente, é de 1830. Ou seja, quando nós éramos escravos aqui, quando os negros brasileiros eram escravos, os negros americanos já estavam com seu diploma superior debaixo do braço. Mas quando eles foram libertos, junto com eles, junto com a liberdade, foi-lhe oferido uma mula, um acre de terra, a sua igreja e a sua universidade. E ao negro brasileiro, como é sabido, né, foi-nos dado só o segundo artigo da Lei Áurea, né? Está revogada a escravidão, está extinta a escravidão, revogam-se as disposições em contrário. Né? Só que o Howard é o nome de um general branco, assim como a Morgan University é o nome de um general branco, e assim como o nome das outras 120 são nomes de brancos, de mormons, enfim.
da sociedade daquela época, que compreendeu que eles tinham responsabilidade, mais do que responsabilidade, eles precisariam fazer com que essas pessoas, ex-escravos, pudessem, ainda que separados, terem o direito de alcançar os seus sonhos e a felicidade geral que eles pretendiam. E aqui a nossa mesma intelectualidade achou que só esse segundo artigo seria suficiente, né? E no mais das vezes, quando elas tiveram que se deparar com essa questão, eles só se sentiram satisfeitos em dizer que não existe racismo no Brasil, né? Como diz aí o senhor Ali Camel, não somos racistas, e está resolvido o problema, não é? Então eu acho que ela obriga todos a se colocarem ao divã, mas por outro lado também ela pode inspirá-los a recuperar o tempo perdido e fazer que no futuro muito próximo essas estatísticas que mesmo hoje, nesse início de milênio, nos envergonham, né? 70% dos pobres do país são negros e 70% dos indigentes do Brasil são negros. Significa que a pobreza e a indigência têm cor, têm raça, né? E mesmo diante disso a gente continua insistindo de que raça não existe. Se raça não existe, não há que se falar em racismo, e se não há racismo, não precisamos sequer de qualquer medida focal e de medida pontual. É só fazer com que as medidas universalistas se cumpram e está resolvido o problema. Então, ou como diria os nossos intelectuais da época, puxado pelo nosso Gert Freire, né? Democracia racial. Somos uma democracia racial. Mas nós só somos uma democracia racial para fora, né? Nos estratos periféricos. Quando chega na democracia racial para dentro, e aos postos e espaços de prestígio, de participação, aí nós somos só uma democracia. Então, essas justificativas que serviram para esconder o problema, para fugir do problema, para não solucionar o problema, hoje não tem mais lugar. E as Juventude Palmares é uma prova disso, que elas estão fora de lugar, e mais ainda, que nós nem precisamos esperar que a pobreza se resolva, para isso ter mais negros em todos os espaços, e nem precisamos necessariamente depender de cotas, né, para que esses órgãos tenham um mínimo de possibilidades. Existem maneiras criativas de se fazer essa transformação. Agora conta casos notórios que já foram passados, uma tentativa de construção, coisas que podem entrar no manual como exemplo de como superar dificuldades. Talvez aquela que é mais explícita e é que é mais definidora é o fato de que esse era e é um empreendimento que sempre necessitaria de grandes investimentos financeiros, e a despeito disso ele pôde ser iniciado e começar suas atividades, chegar onde chegou, sem que as pessoas que estivessem por trás disso estivessem custando o bolso. Ou seja, um investimento que, do ponto de vista financeiro e econômico, na sua trajetória, na sua construção, significou investimentos extraordinários, significativos, mas que seja a capacidade de trabalho, a capacidade de habilidade para reunir pessoas, ou mesmo a sorte para encontrar as coisas certas e as pessoas certas na hora certa, permitiu que, sem um tostão no bolso, iniciasse e chegasse a uma realização empresarial, econômica empresarial, seguramente hoje estaria aí na casa dos 30 milhões de reais. Eu acho que isso daí e dentro de um tema que tinha todo esse tipo de resistência e que a princípio colocaria como inviável essa realização dele. O segundo aspecto
importante, uma curiosidade importante, é o fato de que, a despeito dessas contradições, a despeito dessas limitações, a despeito dessas dificuldades, o Temer ele conseguiu aglutinar em seu redor pessoas fabulosas, de A a Z. Pessoas que se preocuparam em aparecer, outras que ficaram no anonimato, mais rico, pobre, preto, branco, japonês, tiveram muitos japoneses que participaram, italianos, judeus, enfim, foi bem uma expressão do Brasil. Olha que legal. Construindo alguma coisa que, a despeito de tocar mais com determinada representação da sociedade, mas que era vista como uma parte integrante do todo e que, ajudando a parte, você estaria fazendo uma grande coisa pelo todo. Isso foi mulheres, foi um movimento extremamente democrático. Participaram todos e cada um do seu jeito, a seu tempo, prestou a sua contribuição. O que mais que nós temos de extraordinário? Nós temos são tantos aspectos extraordinários, mas talvez esse é muito interessante, porque esse foi um tema que precisou muito de grandes formadores de opinião ajudando a construir a importância, a oportunidade, mesmo a legalidade, mesmo o grau de positividade, de virtuosidade do trabalho. E no dia do lançamento oficial desse projeto da universidade, era um dia, quer dizer, ela nasceu num momento muito difícil. Foi o momento em que se juntou a Conferência Nacional contra a Discriminação e Racismo em Durban, na África do Sul, ou seja, o Brasil voltou à discussão de se tem raça, se não tem raça, se discrimina, se discrimina. Ficou muito tenso o ambiente, muito sensível, e também no momento em que, em decorrência desses acontecimentos, acontecia o fator PITA, que foi aquele momento em que o PITA estava sendo muito questionado e que estava se associando à forma como a mídia e a sociedade estava analisando ocorrências da sua gestão como uma manifestação desse racismo. Então, ela nasceu num momento muito conflituoso. Ela estava se desenvolvendo num momento muito conflituoso. E isso significaria que estar à frente desse trabalho tinha que estar colocando o prestígio, ou pôr a cara a tapa, como diria na Chile. E em muitos momentos o trabalho foi confundido como uma manifestação ou de apoio à PITA, ou de reflexo do que estava discutido lá no exterior, via Durban, e de toda maneira como uma segregação. Dizia-se que essa é a semente da segregação do país. Começou o apartheid no Brasil, tem de tudo gosto. E uma personalidade muito importante à época se colocou de uma forma majestosa em defesa desse trabalho. E o fez de uma maneira muito sintomática, que foi o presidente do Supremo Tribunal à época, que era o ministro Marco Aurélio Mello, que no lançamento então oficial de Luiz Palmares, ele veio de black tie, de black tie veio a gravatinha do black tie dele, a gravatinha era uma gravatinha preto e branco. Ai, que graça! Então foi alguma coisa que deixou todos muito satisfeitos, aqueles que estavam operando o trabalho e os outros perplexos. Como que pode o presidente da Suprema Corte estar num movimento desse, de black tie, gravatinha preto e branco? E ele dizia aos repórteres, jornalistas da época, não quero que vocês tenham qualquer dúvida sobre de que lado eu estou. Olha minha gravata. Foi muito interessante. Essa foi uma das ocorrências muito simbólicas, muito sintomáticas, que traduz até a graça que teve a trajetória. Teve momentos bonitos, satisfatórios. Um outro aspecto relevante, e isso porque nesse contexto que eu estou dizendo, resta luz que a instituição, a ideia sofria muito ataques, racismo às avessas, apartheid, mesmo dos veículos de comunicação.
E nessa hora a gente sabia que precisaria ganhar, né, a opinião pública, precisaríamos da opinião pública a nosso favor e precisaríamos fazer isso de forma consistente, contundente e que fosse bastante atraente também. E aí aconteceu um fato muito bacana, que os negros americanos, as universidades negras americanas, que ainda hoje são 120, eles estavam acompanhando o processo, nós tínhamos estado lá algumas vezes, pedindo apoio, etc. e tal, e em algum momento eles sentiram que precisavam vir nos auxiliar aqui no Brasil. E aí reuniram-se um grupo de 40 professores e alunos das universidades, de 6 universidades negras norte-americanas, vieram aqui para o Brasil e ficaram uma semana falando com os veículos de comunicação, indo nas empresas, fazendo uma série de injunções no sentido de que o Brasil deveria dar uma chance aos negros brasileiros, que a educação era a salvação contra o imobilismo, mas que permitiria que a gente minimizasse o problema. Então foi muito interessante, porque eles diziam, nós nunca tivemos motivo importante nem para conhecer o vosso país, nem para vir a esse país, mas hoje o motivo nos fez atravessar o oceano, né, e trazer aqui a nossa solidariedade, porque lá no nosso país nós descobrimos há muitos séculos que a educação é o melhor remédio contra qualquer mal, inclusive do racismo. Então foi algumas coisas fabulosas, que eles chegaram, aquele grupo de 50 americanos, nós, na época, muitos não falavam nem inglês, a gente se comunicava só com gestos, não é? Mas como é que eles entenderam a importância, a necessidade e se dispuseram, né, a atravessar o oceano para vir trazer a solidariedade para um grupo de estranhos. Então, isso foi uma coisa marcante e enriquece muito o nosso trabalho. Então, isso daí foi uma outra coisa muito bacana. O que mais que tem de interessante? Interessante, bom, são muitas coisas interessantes. O interessante também é de que nós começamos uma sede alugada ali próximo da estação Armênia do metrô, e no meio do caminho, prazerosamente, a sede ficou muito pequenininha. Então nós ficamos no outro espaço rapidamente. E nós então conseguimos um espaço muito bom que atendia as nossas necessidades e que ficava ali do lado da Delegacia Geral da Polícia Civil, na rua Washington Luiz, bem na esquina. Então, foi muito interessante porque ali era onde circulavam todas as viaturas da Polícia Civil e os primeiros 10 dias que isso funcionava ali, tiveram várias situações em que a polícia parava e morreu para a cabeça dos meninos, aquele monte de jovem negro, né, porque era uma rua pequenininha, era um prédio, segundo andar, então eles não tinham onde ficar, eles tinham que ficar ali, todos esparramados na calçada. Então, mas olha, e os meninos começaram, olha, isso daqui é perseguição, racismo, por que ele toda hora vem dar a mão na cabeça da gente? Então, isso daí foi uma coisa muito interessante, que eles, a polícia manifestando os seus estereótipos, seus preconceitos conhecidos. Então, 3 jovens negros juntos, pode abordar que seguramente são suspeitos. E aí nós precisamos ir lá falar com o delegado geral, conversar com o pessoal, mas ao final, muitos dos investigadores policiais da Delegacia Geral passaram a ser alunos, né? Então, teve teto, o preço era bom, etc. e tal, mas foi uma primeira situação meio difícil, que tivemos que contornar e fomos bem sucedidos. E talvez um outro aspecto importante, nós, cada um tentava ajudar de uma forma, e o presidente do Tribunal de Justiça, numa época, o Celso Limoges, então, sente como é que a gente pode ajudar para, né, consolidar o trabalho e dar divulgação ao movimento. Claro, que tal se a gente fizesse uma aula magna, e o senhor pudesse falar para os meninos dentro do Tribunal de Justiça, no Salão 9. No Salão 9? No Salão 9. Tem que ser algum lugar, né, simbólico. E aí
gostaria de propor. E, de fato, em determinado dia, nós, naquele prêmio Tribunal de Justiça, os negócios de prêmio para todo mundo, já me desparrado no chão, e o presidente do Tribunal de Justiça falando aí sobre cidadania. Então, foi também uma cena muito emocionante. Muito emocionante. E acho que ao final também foi muito bonito, e ao Massinhas, foi a visita da Hillary Clinton, né, na Zumbi dos Palmares. Porque primeiro deixou todo mundo de queixo caído, né, a gente gostou muito de ter sido a única instituição do país que ela visitou, mas mais do que isso, o fato de uma personalidade com a estatura como é a dela, né, reconhecer a importância, a oportunidade do trabalho e de uma forma muito simples se juntar para ajudar o trabalho. Ela foi por 2 horas, conversou, um negócio fabuloso. E aquilo ali, logicamente, catapultou nosso trabalho para o mundo inteiro. E naquele dia foi muito importante, porque eu já estava seguindo ela, acompanhando ela, no praxe. Tinham 30 veículos de comunicação do mundo que acompanhavam a comitiva dela. E quando ela veio para Zumbi, então, ela fez um negócio muito bacana. Ela fez uma palestra, entendeu? Que estava sendo transmitida para os Estados Unidos, via Departamento de Estado. E aí a Rede Globo, que em grandes momentos tinha sido parceira, e em alguns momentos também um pouco questionadora, se não da Zumbi do tempo, foi a cabeça de rede. E o programa, então, foi feito direto da Zumbi dos Palmares. O Globo News daquela noite foi gravado ao vivo, direto da Zumbi dos Palmares, a Rede Globo como cabeça de rede, retransmitindo para mais 30 emissoras do mundo inteiro. Nossa, que lindo! Nossa casa, os nossos alunos perguntando para ela em inglês, foi emocionante, emocionante, emocionante. São coisas dessa natureza que e logicamente, né, não posso deixar de dizer, tanto quanto é que são tantas, é que são algumas emoções. Não tem nem emoção maior nem emoção menor, né? Cada uma tem uma qualidade, né? E todas elas, um gesto é sempre uma emoção, porque o que eu estou dizendo é o seguinte: isso são coisas que em 500 anos do Brasil nós nunca vimos acontecer na nossa frente. De repente você vê isso aí acontecer, então o que acontecer nos próximos 500 anos será sempre uma experiência nova. Mas aí a primeira formatura que seguramente foi um acontecimento fabuloso. Imagine você que um tema que todos torciam o nariz, um trabalho que todos combateram desde o seu início, e para um grupo de pessoas que, mesmo estando na frente de uma universidade, da sua universidade, eram colocados na parede para serem revistados pela polícia como suspeitos, então, como foram, então você estava diante de um ginásio de Ibirapuera lotado, 7.000 pessoas eram de Ibirapuera. Você tinha os 110 primeiros jovens negros formados, num lugar lindo, maravilhoso, uma estrutura maravilhosa, né? Com todos os grandes artistas e personalidades negras à frente ou participando do evento. Foi interessante que o Martim da Vila cantou a música que foi muito sintomática, o Meu Papel, Meu Canula de Papel. Felicidade, eu passei no vestibular. Ele cantando essa música para os meninos, mas aí você tinha uma mesa composta para a cerimônia, para a abertura oficial, que tinha 8 ministros de Estado, o presidente da República, o prefeito, o governador, o presidente do Supremo, senadores, enfim, a República toda estava na mesa, né, para aquele que seguramente foi um dos dias mais importantes da história da República Brasileira. Então, isso daí, de fato, foi marcante. Eu acho que isso contribuiu enormemente para que o tema ganhasse uma nova visão, uma nova interpretação, uma nova compreensão, e que ele também seguisse com mais velocidade nas suas transformações. Esse dia foi muito bonito.
presidente, né? Isso, por toda a natureza de um evento desse tamanho, né? O presidente começou a falar meia-noite e meia. Meia-noite e meia. Chegou às 8, só conseguiu falar meia-noite e meia. E ele dizia, olha, nem nos meus tempos de sindicalista eu fiz discurso meia-noite e meia. Mas nessa noite eu faço isso com muita alegria, etc. Um discurso maravilhoso. Temos um discurso, inclusive, no nosso site. Maravilhoso. Um maravilhoso discurso dele. Preparou, estudou o discurso, fez maravilhoso. Um dos melhores discursos que eu já vi na minha vida. E com isso, saí a primeira fornada. Foi muito bom. Tem coisa muito bacana, né? Acontecendo. E os problemas todos internos, professor, briga de aluno. Então, assim, enfim, é uma reunião de pessoas. Acontece tudo. Como todas, né? Não ser bolinho, inclusive. Mas foi uma história bonita. Foi, né? Está sendo uma história bonita. E talvez isso que eu estou dizendo, né? Me perguntam sempre o que foi mais emocionante, tudo, né? O que foi mais destacado, tudo. Cada ocorrência é sempre uma ocorrência nova. E a previsão de ampliar, de criar essa rede de Zumbi dos Palmares? Pois é. Aí entra a utopia, né, com realidade. Né? Toda utopia, toda ideia extraordinária, toda criação, jamais prescindirá da perspectiva financeira. Né? Como diria o pessoal aí do ambiente corporativo, não existe almoço grátis. Ou seja, montar isso daí em qualquer lugar, em qualquer tempo, significará ter muito recurso para investir e para fazer um tipo de condução que ninguém pode perder de vista, que é a competição mercadológica. Ou seja, quando você entra no mercado do ensino superior, você é mais um, seja para negro, para japonês, para chinês, você entendeu? E significa que você tem que disputar mercado, tem que disputar aluno, que necessariamente por você ser uma instituição focada, isso não significa que todos os alunos negros vão bater na sua porta. Claro. Não significa também que você está em condições de disputar com as demais instituições o espaço mercantil, porque são mais antigas, têm muito mais recursos, têm muito mais experiência, enfim, é uma briga homérica. E talvez o papel que a gente melhor possa contribuir para esse tema não é nem expandir, talvez é suscitar, inspirar a expansão, entendeu? De modo que talvez alguém lá no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, em Salvador, em Recife, né, se inspire no nosso modelo, no que foi a trajetória do trabalho, e com isso está ali a Zumbi dele, qualquer que seja o nome, né, lá na sua cidade, no seu estado. Eu acho que a gente vai cumprir melhor isso, vai ajudar com que isso aconteça de forma melhor, através da possibilidade de consolidar o nosso trabalho e a partir da possibilidade de produzir bons resultados. Se a gente for uma instituição vencedora, se nós produzirmos bons resultados, então continuaremos sendo um espaço de referência e como referência a gente possa estimular, né, outras instituições como a nossa, ou com alguns ajustes, ou diferentes, mas que advoguem esses valores do tema, enfim. A melhor forma que a gente pode fazer isso, porque o resto, só se a gente tivesse na loteria umas 10 vezes. Hoje o financiamento da universidade é só alunos? Em grande medida, né? 80% são mensalidades. E os outros 20%? Outros 20%, eventualmente, uma parceria com o ambiente corporativo, né, parcerias com o ambiente corporativo, ou resultados de um trabalho aí terceirizado, pesquisa, ou projetos em geral. Né? Mas, fundamentalmente, o grosso é mensalidade.
E internacionalmente, essa parceria com as universidades americanas é institucionalizada? Não, ela Buscada, não estimulada? cumpriu todo o seu potencial. Primeiro, pela distância, estão muito longe. Segundo, pela limitação da língua. Essas universidades, se tivesse essas universidades em Angola, seguramente Sim. a comunicação seria mais efetiva. E também, até em decorrência desse momento de trabalho, no sentido de que nós continuamos um processo de consolidação, são só 7 anos, né? Já foi uma vida, né? Mas uma vida que, quando você coloca aí dentro do cenário histórico, é uma gota no oceano, né? Então, nós não temos nem pernas, nem estrutura para criar uma perspectiva de uma comunicação formal, com idas e vindas e coisas. Até porque, como bem disse, essas universidades que nós estamos falando são as universidades que todas elas, em média, têm 100 anos de vida. Entendeu? Então, já estão assentadas, né? Já tem todo um histórico produzido, etc. E nós não temos, a bem da verdade, nem muita coisa que trocar com eles diretamente. O que nós temos é a possibilidade de construir uma comunicação, de fazer um trabalho de colaboração, que eles pudessem mandar know-how, expertise, recursos. Né? Então, mas isso daí é alguma coisa que precisa ser construído justamente em cima dessa perspectiva, apresentar resultados, consolidar-se como um centro de referência no Brasil e, a partir disso, descobrir alguns nichos de comunicação importantes, né? Talvez aí na área da energia, na área da defesa, na área da infraestrutura, na área da eletrônica, na área desse mundo digital, enfim. Mas tudo isso será seu tempo. Os cursos mais longevos, esses de 7 anos, são os de... São quais? Não, 5 anos, que é o direito, né? Direito 5 anos e administração 4 anos. Direito 5 anos, administração 4 anos. Mas o primeiro curso a ser montado foi do direito? Administração. Administração. Esse está completando 7 anos. E o direito é acho que o direito foi o segundo curso. O segundo curso foi direito. Está completando seu 5º ano. Deve ser boninho. Mais alguma coisa que você acha que deve ser mencionada quando está na nossa matéria? A parte de sustentabilidade, como tem sido vista, tanto no curso de Direito como de Administração? Na verdade, a Zumbi dos Palmares acabou produzindo todo esse tipo de revisão, né? Em todas as suas perspectivas, que antes não tinha referência, hoje não tem como você fazer qualquer análise ou avaliação honesta sem passar pelas Zumbi dos Palmares. É o que eu estou dizendo, né? Tinha um antes e agora passou a ter um depois, né? Então, a primeira característica é essa, elas viram um paradigma. E segundo, ela, a despeito de ser um paradigma, ela parece que encontrou uma forma de ação em que ela já começa a produzir mudanças importantes no escopo original. Porque a problemática que estava posta quando o início dos trabalhos era mais ou menos o seguinte: olha, nós não temos negros nas universidades de linha, primeira linha, porque as universidades de primeira linha elas exigem um grau de conhecimento
extraordinária, que poucas pessoas que tiveram uma trajetória acidentada vão poder corresponder. Logo, o negro, que teve toda uma trajetória acidentada, né, que não dispõe de recursos para equilibrar isso, ele jamais vai entrar na USP. E resta ao negro a possibilidade, então, de entrar na universidade privada. Mas para você entrar na universidade privada, você tem que ter uma capacidade mínima de renda familiar que permita que você pague as mensalidades, cujo valor médio são significativos. Mas o público negro, na média, são os públicos da classe D e E, de modo que ele nunca vai ter o dinheiro para pagar a universidade privada. Então ele fica naquela situação que nós chamávamos de morcego. Ele não entra na festa de passarinho porque mama, e não entra na festa de mamífero porque voa. E com isso tinha que se pensar uma solução. E a Zumbi dos Palmares foi essa solução intermediária que respondeu a esse tipo de coisa. Então esse é um aspecto muito relevante do trabalho e dessa engenharia que se estabeleceu. De modo que para essa questão que estava posta, a resposta que nós conseguimos produzir foi essa, e conseguimos fazer dois movimentos. O primeiro, confirmar que o problema era de renda, sim, mas o problema de renda não era uma situação determinista, né? Não estava tudo acabado, havia meios, e a gente confirmou que havia meios. Tanto é que os alunos que estão lá pagam, só que pagam a mensalidade, que do ponto de vista do mercado, uma mensalidade social, mas com isso nós conseguimos realizar o trabalho. E a gente conseguiu também, dentro dessa perspectiva, que ele teria que ter uma qualificação extraordinária para poder acessar primeiro esse espaço de prestígio, que é a Universidade de Ponto, e depois, a partir dela, o que mais interessa para todos, que é o mercado de trabalho de ponto. Então nós conseguimos ver até essa lógica, porque seguiu-se ao trabalho um encaminhamento muito vitorioso de trazer parceiros da iniciativa privada que só fizeram uma movimentação. Olha, você não vai tirar qualquer aspecto do seu processo de seleção. Você só vai acrescentar esse dado novo, ou seja, um olhar especial, específico para esse público. E, de fato, isso aconteceu. E, nesse exato momento, por exemplo, que nós estamos falando, 250 dos jovens estão em programas de trainee, de executivo júnior nas maiores empresas do país. E, nesse momento, dos 1.200 que se formaram em administração, 16% deles já estão efetivados nessas empresas. Ou seja, eles, sem ter que passar necessariamente pela USP, eles conseguiram chegar ao mesmo lugar sem qualquer franquia. Então, isso está obrigando a gente a colocar por terra aquele discurso de que esse é um público cuja trajetória jamais vai permitir essas oportunidades, porque eles já trazem no seu DNA essa situação de inferioridade. E a gente conseguiu dizer que não, se você oportunizar, mesmo que os obstáculos sejam contundentes, eles têm possibilidade de ser transpostos. Então está aí, rapaziada, de terno e gravata, já chegando muitos na sua segunda, terceira promoção, sem qualquer diferenciação, passando pelos mesmos processos e cumprindo os mesmos requisitos. E a área ambiental, como vem sido tratada pelos cursos de administração e direito? Elas não estão sendo tratadas, elas pretendem
ser tratadas, tendo em conta que tem muitos aspectos que são relacionados, seja com essa temática que nós estamos conversando, seja com esse público que nós estamos relacionando, e seja mesmo com as respostas que esse tema meio ambiente precisa produzir para si próprio e para a sociedade, enquanto um dado importante da regularização dessa vida social. Ou seja, nessa franja, nessa periferia, também tem o fator de quem é que ali está, quem é que ali se encontra. E você vai verificar que, nessa perspectiva, nós temos uma grande presença dos negros naquelas franjas territoriais da cidade, do município, na região metropolitana, as encostas. Se pegarmos, por exemplo, uma cidade como Rio de Janeiro, fica nítido quem é que morre nos desabamentos, quem é que estão nos morros, sem opção. Porque tem um time que está lá, mas pode sair de lá a qualquer momento. E quem está lá sem poder sair é esse tipo de público. Mas nós sabemos também que o acesso à terra, como já dizia todos os pensadores anteriores, terra é poder, acesso à terra é acesso a poder. E o espaço urbano é onde mais esses conflitos são latentes. E outra vez, quem sofre muito com isso é também essa parte dos brasileiros, da sociedade. Porque quem mora, a pobreza tem cor, quem mora mal tem cor, e quando essas decisões ou quando esses encaminhamentos de distribuição ou acesso a esse poder da terra, do território ele se dá em cima da opressão desses que nada têm. E esses que nada têm são aqueles, por exemplo, que para morar e para trabalhar precisam estar a quase 3 horas da área central, que é aquelas pessoas, por exemplo, da cidade de Tiradentes, que majoritariamente são compostas por negros, ou aqueles daqueles conjuntos habitacionais que estão lá na ponta da linha, ou mesmo, como é o caso daquelas pessoas do Pinheirinho, que a gente tem acompanhado. A gente sabe nitidamente quem são elas e a gente sabe que grupo eles representam. E sem contar que o bem-estar e essa qualidade de vida, que são valores universais, são valores que precisam também ser internalizados, conhecidos, praticados e defendidos por aqueles que sofrem também, mas por aqueles que agora vão estar numa condição muito destacada de poder fazer uma intervenção importante, seja na elaboração dos loteamentos, seja na distribuição desses ambientes, seja nas escolhas políticas que vai se fazer, dos planejamentos e dos valores ambientais, se nós vamos andar mais soja ou se vamos ampliar os gados, ou se vamos plantar cana de açúcar, se vamos ter mais biodiesel, coisa do vale, enfim, tudo isso aí acaba tendo uma repercussão na vida das pessoas. Grande parte das pessoas, 52% da população e dessas pessoas são pessoas negras. Nós temos um problema muito importante também, que é a gestão e a solução dos territórios quilombolas, que demandam uma série de ações que estão pela metade, desde o cadastramento, desde a legalização, a titulação, etc. E mesmo a subsistência desses grupos e a defesa daquele território, dos invasores, etc. De modo que da qualidade da água, a qualidade da vida é um tema que perpassa a todos e perpassa e atinge mais diretamente esse público. De modo que aquele é o espaço também que vamos
disponibilizar para produzir um conhecimento importante sobre essa temática e, a partir desse conhecimento, sugerir ou produzir intervenções que possam nos auxiliar a atingir, então, esses objetivos que se pretende, né? Ou seja, um meio ambiente equilibrado e sustentável e que possa cumprir seus fundamentos. Inclusive, a lei de terras foi concomitante com a abolição. Pois é. Tem isso aí também. Acho que é isso. Mais Isso? alguma coisa aqui? Não. Adorei. Nossa, tomara que fique legal. Acho que é isso. Nossa, eu sei que vai